Oi, gente, eu sou o Guilherme Barreto, jornalista da revista E, uma publicação mensal do Sesc São Paulo. Esse é o Encontros, série de bate-papos com especialistas, artistas, pesquisadores e personalidades que discutem temas diversos da atualidade. Hoje, a gente recebe o jornalista Tiago Rogero, criador do projeto Querino, que é um podcast, blog e revista produzidos pela Rádio Novelo. O podcast do Querino apresenta em 8 episódios a história do Brasil pela ótica afrocentrada, mostrando o protagonismo da população afro-brasileira na construção do país. O projeto tem contribuído para refletir sobre o racismo estrutural presente nos dias de hoje, sem medo de botar o dedo na ferida das elites e de apontar responsabilidades, como diz o próprio Tiago na introdução do primeiro episódio. Esse bate-papo está sendo realizado no dia 18 de novembro de 2022, antevéspera do Dia da Consciência Negra. A partir de agora, Tiago conversa com a gente sobre sua trajetória profissional e a produção de podcasts com foco na temática antirracista. Bem-vindo, Tiago. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olá, boa tarde. Eu que agradeço pelo convite. Então, para a gente começar, gostaria que você contasse para a gente como que surgiu o seu interesse pelo jornalismo, se existe aí uma história que te trouxe para a profissão. Existe, mas é uma história muito sem graça, porque eu sou mineiro, né, e sou muito atleticano, muito atleticano. Isso define muito a minha personalidade, dos meus gostos e tal. E quando eu era mais novo, eu decidi que queria fazer jornalismo para virar setorista de clube, para cobrir o Galo. E na faculdade ainda eu me encantei por essa vertente do jornalismo que faz a cobertura de direitos humanos. Eu lembro até da aula específica em que eu tive o primeiro contato com isso, e aí eu tentei de alguma forma, enfim, além de se manter empregado, né, e tal, que é sempre o nosso primeiro foco, mas tentei, quando eu podia escolher, sempre enveredando por esse caminho. E aí, felizmente, acabei conseguindo fazer coisas nessa área de cobertura de direitos humanos, e nos últimos anos, mais especificamente dentro dessa área, esse olhar afrocentrado, né, étnico-racial, um jornalismo antirracista e tal, mas que está, logicamente, compreendido dentro dessa área de direitos humanos. Mas para além dessa editoria, né, de você já ter esse interesse, você nos últimos anos vem dedicando a sua trajetória profissional ao áudio, né, a produção de narrativa em áudio. Essa sua aproximação com o universo do áudio surgiu do período em que você foi repórter de rádio ou vem de antes? O que fez você acreditar na potência dessa linguagem? Eu gosto muito de acreditar que vem de uma coisa também da nossa formação como brasileiros, né, e da parte e da contribuição africana, que é decisiva para a nossa formação também, que é a questão da oralidade, né? Nós somos um povo, né, o povo brasileiro, que gosta da contação de histórias, fazia muita parte da minha vida, da minha tradição. Meu avô era um contador de histórias, minhas avós eram contadores de histórias. Contadores não no sentido profissional da coisa, né, ou mesmo até cultural, assim, mas em casa mesmo, sabe? Era muita contação de história e tal. E eu sempre ouvi muito rádio, eu literalmente ouvia Voz do Brasil e gostava de ouvir Voz do Brasil. Assim, que todo mundo fica falando, eu acho um estorvo, eu achava ótimo, porque principalmente quando eu comecei a trabalhar com jornalismo, era bom para você ter notícias, por mais que seja um viés muito diferente, né, de Brasília, é uma coisa um pouco de assessoria de imprensa ali e tal, não tem tanto da parte crítica, mas ajudava muito para você saber os projetos que estavam em votação, e mesmo a opinião de alguns parlamentares eu gostava. E aí, o meu primeiro emprego, ainda na faculdade de jornalismo, eu comecei a trabalhar como repórter e apresentador de uma rádio de BH, a sucursal de BH da Rádio Band News FM, me formei, continuei trabalhando nessa rádio, depois eu fui para o jornalismo impresso, trabalhando no Estadão, na sucursal do Estadão no Rio de Janeiro, e depois no Jornal o Globo. Mas a minha paixão pelo rádio continuou, e quando eu descobri a mídia podcast, eu me encantei e aí decidi fazer algum projeto nessa área. E aí foi assim que eu fiz o primeiro podcast, que foi o Negra Voz, em 2000. Comecei a fazer em 2018, mas ele foi lançado em 2019 pelo Jornal o Globo, que foi um ano de trabalho, e depois vieram os outros podcasts, e hoje eu trabalho
principalmente com áudio, né? Hoje eu sou gerente de criação na Rádio Novelo, que é uma das principais produtoras de podcast do Brasil, é a maior produtora de podcasts jornalísticos do Brasil, e trabalhando especificamente com áudio, que sempre foi uma paixão. Assim. Você falou do Negra Voz agora, para além dele, o Vidas Negras e agora o Querino, os três, eles fazem parte de um conceito, né, você é professor também disso, de podcast narrativo, né? Aproveitando, enfim, o nosso grupo aqui, quem está ouvindo, que desconhece esse universo, você poderia explicar para a gente do que se trata um podcast narrativo e no que ele se diferencia dos outros formatos existentes no mercado de podcast, não? Legal. Podcast tem podcast de todo tipo, né? Como tem filme de todo tipo, como tem texto de todo tipo. Aí, por exemplo, um tipo de podcast muito comum no Brasil que é o formato de mesa redonda, que são pessoas conversando, né, sobre um determinado tema. Por exemplo, a gente aqui, essa conversa, isso é uma mesa redonda, né? Embora por enquanto estejamos só nós dois participando. O narrativo, ele é a forma mais simples de descrever, é como se fosse um documentário em vídeo, só que só em áudio. É um audiodocumentário. Muito roteirizado, né? Os projetos que eu faço especificamente, eles são toda vírgula que entra é roteirizada, cada palavra que está lá, não no sentido de ter sido produzida antes, né, mas está tudo muito. O que vai para o ar foi tudo muito delimitado antes de ir para a edição e tal. Qual trecho da entrevista que vai entrar, em cada ponto, o que cada intervenção minha, quando eu sou o apresentador, cada vírgula é pensada, cada momento de hesitação é pensado, cada engasgar é pensado, risada é pensado, assim. O que tem, obviamente, tem um lado que se perde da espontaneidade, mas a gente vai tentando, de algumas formas, mitigar isso. Mas acho que é isso, assim, a descrição de podcast narrativa é que é um audiodocumentário. Mas tem vários outros tipos de podcast, vários tipos super legais, tem vários podcasts que misturam tipos diferentes, né, que tem uma parte que é mesa redonda, uma parte narrativa e tal. Então, é uma experiência bem legal de acompanhar. Assim. A gente tem tido, né, no Brasil nos últimos anos um aumento na produção desse tipo de podcast que você faz, né, que é o podcast jornalístico narrativo. A que você atribui o interesse, esse aumento de interesse, tanto para quem cria, né, quanto para quem acompanha esse formato? O podcast enquanto mídia não é algo ainda que dá para dizer que é popular no Brasil, né, ou que é popularizado no Brasil. Existem mídias que são muito mais consumidas e eu acho que o podcast nem chegará a ser tão consumido quanto elas, tipo vídeo, né? As pessoas têm o hábito de consumir vídeo de forma muito difundida e tal, e podcast é uma mídia digital, embora seja uma mídia, na grande maioria das vezes, gratuita, é uma mídia digital, então requer acesso à internet, requer acesso a um device, né, um celular, ou uma TV, ou um computador, ou um tablet. E a gente mora num país profundamente desigual, né, e essa desigualdade ela se manifesta no acesso à internet. Né, isso ficou muito evidenciado no período da pandemia, com a questão do ensino à distância. Né. Mas, apesar disso, é uma mídia que está crescendo, a cada ano ela cresce, e há movimentos, há ondas que favorecem esse crescimento. Uma das principais ondas foi quando a TV Globo, em 2019, passou a investir em podcasts, e aí a Globo faz propagandas no Jornal Nacional, explicando, educando o público consumidor da TV Globo o que é um podcast. Você sabe o que é um podcast? Você sabe como ouvir um podcast? E aí todos esses movimentos vão acarretando um investimento maior. As plataformas digitais, como o próprio Spotify, que financiou um dos podcasts que eu fiz, que é o Vidas Negras, ele é um podcast exclusivo Spotify. Essas plataformas, grandes plataformas internacionais, começaram a produzir, investir na produção nacional também de conteúdo em podcasts. Então, isso é uma série de fatores assim que vai ajudando na difusão desse tipo de formato. Assim. Então, cada vez mais tem produtos sendo feitos, tem podcasts narrativos sendo feitos. Maravilha. Tiago, a gente já tem aqui uma primeira pergunta. Então, primeiro, só para explicar para quem está ouvindo a gente em algum momento do futuro, para além do Tiago e eu aqui, a gente está com nosso grupo, um grupo de colegas do SESC, né, que fazem parte do conselho editorial da revista E. A gente está numa reunião do conselho editorial
E uma dessas pessoas que está aqui participando com a gente é a Adriana Vick, e ela fez a seguinte pergunta, ela pediu para você explicar o que é vírgula sonora. Acho que você mencionou isso agora há pouco, né? O que seria? No caso, quando eu mencionei agora, eu estava citando vírgula, vírgula mesmo, assim, tipo, vírgula como recurso gramatical, e como colocar, no sentido de que quando eu escrevo um roteiro de podcast narrativo, eu prevejo cada uma das pausas que eu vou fazer, e as vírgulas, tanto as que existem gramaticalmente, quanto as que não existem. Tipo, se você está querendo criar algum tipo de... está querendo construir uma expectativa ou uma certa tensão, mesmo na hora que a gente vai falar, né, tem coisas que a gente não fala exatamente como a gente escreveria, né? A gente coloca alguma pausa. Então, isso, na hora de eu escrever isso, essa alguma pausa, eu, por exemplo, colocaria, eu daria um enter, assim, para ficar bem embaixo, para eu lembrar, na hora de ler, da intenção. Mas esse conceito de vírgula sonora, ele é usado de outras formas também, né? Pode ser a demarcação, como é usada a vírgula gramaticalmente, né? Para você dividir ideias, dar um espaço entre uma ideia e outra, você pode usar isso também no áudio, né? Eu nem uso muito isso como conceito na hora, por exemplo, do trabalho, assim, vou incluir aqui uma vírgula sonora e tal. Eu geralmente uso pausa ou indico onde que a gente quer colocar a música e tal, mas quando eu me referi agora à vírgula, eu estava pensando em vírgula mesmo, assim, que cada intenção pretendida do texto ou da locução, a gente tenta prever em roteiro mesmo, assim, tipo, literalmente de colocar assim, nesse ponto aqui, dar uma suspirada, sabe? Ou tipo, dar uma tomada de fôlego. Eu gosto de usar isso às vezes, assim, quando é algo para demonstrar para o ouvinte a preguiça que eu tenho com determinado assunto ou com um determinado comportamento de certas pessoas. E aí a forma de dizer isso não é eu falar assim, ai, que preguiça que eu tenho, é fazer um... E aí começar a escrever. Aí até isso é previsto, sabe, no roteiro. E às vezes também é reforçado com trilha sonora, né? Com efeitos sonoros que são aplicados depois. A ideia aos poucos também brincar como se fosse uma radionovela, né? Tipo, lançando mão desses elementos, né? O áudio é muito interessante, assim, porque o que poderia ser visto e o que pode ser visto, né, para algumas pessoas é uma limitação, que é a ausência de imagem, é uma super possibilidade para o campo da imaginação, né? Você construir uma cena, você pensar, cara, a única coisa que você tem é o elemento auditivo. Como que você vai transportar essa pessoa para esse lugar? E aí você lança a mão do que você tem. Que você pode, por exemplo, colocar elementos auditivos, tipo, por exemplo, a cena que abre o primeiro episódio do podcast do Projeto Quirino é um incêndio do Museu Nacional. Então, como que a gente vai transportar as pessoas para aquele momento? Abre literalmente com barulho de fogo queimando, então você consegue perceber que é fogo queimando madeira, né? Porque dá aqueles estalos, uma sirene de bombeiros lá do fundo, e aí para isso, por exemplo, na hora que a gente estava montando, eu falei, não, uma sirene de bombeiro, mas eu não quero qualquer sirene de bombeiro. Então, na hora de pesquisar, eu fui pesquisar como é a sirene do Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro, porque pode ser que tenha variações, né? Se você só pesquisar em algum banco de áudio sirene de bombeiro, você pode acabar com a sirene de bombeiro, sei lá, de Londres, e isso não conversaria com a gente, né? Então, esse tipo de coisa para tentar criar um clima mesmo, assim, de transportar e fazer a pessoa visualizar, né? Estar naquele momento imaginando, assim. O áudio é muito fascinante mesmo, assim. Fora uma coisa que eu acho super interessante da mídia e que eu gosto muito de trabalhar com ela também por isso, é essa sensação de intimidade, né? O que é mais íntimo do que você falar dentro do ouvido de alguém, né? Tipo, é a coisa mais íntima que você pode fazer, né, com a pessoa do seu lado, assim, falar no ouvido dela, né? E o podcast acaba tendo isso, né? É uma relação com os ouvintes. Na maioria das vezes, a pessoa, quando ela consome podcast, ela consome com fone de ouvido. Tem gente que consome com celular alto, enquanto lava a louça e tal. Tem, né, pode colocar num smart speaker, né, numa caixinha de som, na TV e tal. Mas na maioria das vezes é no fone de ouvido. Isso cria uma relação de fidelização, de intimidade, e o ideal é trabalhar para que a pessoa se sinta próxima de você mesmo, assim, tipo, eu quero que a pessoa se sinta próxima de mim quando ela está me ouvindo, né? Quase uma amiga, assim. E isso acaba sendo um resultado mesmo. Tem gente que, sei lá, me chama de ti nas redes, tipo, ninguém me chama de ti, mas tem muito ouvinte que me chama, porque sente essa coisa da proximidade mesmo.
Pois é, eu, por exemplo, ouço podcast lavando louça. Então, é o meu amigo que está ali do lado, enquanto eu estou fazendo uma atividade diária. Enfim, vamos entrar aqui no Querino, né? Você já começou a falar sobre ele. Ele é seu projeto mais recente. Ele nasceu agora em 2002, que é um ano simbólico para a gente tentar entender o nosso presente, olhando para os últimos 200 anos de história. Eu queria que você explicasse para quem está aqui com a gente do que se trata o Querino, de onde surgiu essa ideia, né? Falar um pouquinho sobre o processo de pesquisa e como que esse projeto consegue, na sua opinião, interpretar o nosso presente. Maravilha. Então, o Quirino, a ideia para o Quirino começa a surgir logo depois que eu faço o Negra Voz, que foi esse primeiro podcast que eu fiz. O Negra Voz, ele tinha uma pegada mais de biografias. Uma biografia de pessoas cuja história a gente não aprende na escola ou no dia a dia, vendo TV, lendo livro e tal. Histórias que não são contadas nem pelo ensino regular de historiográfico, nem pela mídia mainstream. E aqui, quando eu digo isso, eu não digo que não existem essas histórias, né, que elas não existiam em livros e tal. É óbvio que elas existem. E isso é algo que eu faço muita questão de dizer no Quirino sempre. Assim. A gente não está revelando nenhuma história inédita. A gente está revelando coisas. A gente está revelando coisas, não. A gente está divulgando coisas que, por uma série de motivos, num país estruturalmente racista como é o Brasil, essas histórias acabam escanteadas, assim, ou não recebem o destaque que merecem. Bom, e aí no Negra Voz ele tinha mais a pegada das biografias nesse sentido, das biografias que a gente deveria conhecer e não conhece, como, por exemplo, Maria Firmina dos Reis, que é a homenageada desse ano da Flip. Mas nessa época falava-se pouquíssimo da Maria Firmina dos Reis. Ou mesmo da Dona Ruth de Souza, que até falava-se bastante, mas não tanto quanto deveria. Dona Ruth de Souza é uma das atrizes mais importantes da história do cinema mundial. E fala-se muito pouco nela, sabe? Ela não é tratada no Brasil, nem no Brasil ela é tratada como deveria. Assim. Então, o Negra Voz foi nesse sentido. E aí, quando faltava um mês para o Negra Voz ser lançado, saiu um projeto incrível do New York Times que chama 1619, 1619 Project, que é um olhar afrocentrado sobre os principais momentos da história dos Estados Unidos, e eles posicionam a escravidão como fator fundante da nação. Assim. Tanto que o que eles propõem com essa data, 1619, é dizer que a data real de fundação dos Estados Unidos não foi 1776, que é a data da independência, e sim 1619, muitos anos antes, quando chegou lá o primeiro navio trazendo africanos escravizados. É um projeto feito por uma jornalista incrível estadunidense que chama Nicole Hannah Jones, uma jornalista negra do New York Times, e aí a gente ficou encantado, assim, eu fiquei encantado, fiquei pensando muito naquele projeto. No fim do ano, eu conheci o pessoal da Rádio Novelo, que é uma produtora de podcast, como eu falei, super estabelecida, respeitada, e fez uns podcasts incríveis, como Praia dos Ossos, Retrato Narrado, Tempo Quente, agora esse ano, e o pessoal do Instituto Ibirapitanga, que é uma organização doadora que financia atividades de promoção da igualdade racial. E aí a gente pensou nessa ideia de fazer um projeto brasileiro inspirado no 1619. E aí foram 2 anos e 8 meses de trabalho até sair o Projeto Quirino agora em agosto de 2022. Ele saiu como uma série de podcasts na revista Piauí e também uma série de podcasts na revista Piauí, como uma série em podcast produzido pela Rádio Novelo e como uma série de publicações na revista Piauí. E agora o projeto vai continuar, vai ter outros desdobramentos. Bom saber, spoiler já. A Raquel, que é a nossa colega, que também está nos ouvindo, ela quer saber sobre a definição dos temas dos 8 episódios, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre esse trabalho de pesquisa, quantas pessoas participaram desse grupo e como é que vocês chegaram nessa narrativa para completar, para preencher, enfim, esses 8 temas escolhidos para os episódios. Legal. Então, Raquel, isso começa lá no primeiro passo do Projeto Quirino. Os primeiros 10 meses do Projeto Quirino foram só de pesquisa, sob a consultoria de uma historiadora, a Inaê Lopes dos Santos. A gente fazia reuniões mensais e determinava o que a gente pesquisaria em cada mês. Então,
A primeira reunião com a INAE, que foi uma sessão de brainstorming da equipe, e aí a equipe éramos eu, a INAE, um pesquisador jornalista, um pesquisador historiador e 2 consultoras narrativas, a Paula Scarpim e a Flora Thomson-Devô, da Rádio Novelo. O pesquisador jornalista primeiro foi a Yasmin Santos, depois o Gilberto Porcidoni, e o pesquisador historiador foi o Rafael Domingos. Aí, na primeira reunião, a gente decidiu quais seriam os temas que a gente pesquisaria. E aí a gente decidiu 8 temas, que no fim das contas, lá na frente, a gente acabou decidindo manter para cada episódio do podcast esses 8 temas. Então isso foi algo que a gente decidiu lá na primeira reunião. Aí todo mês a gente pesquisava um desses temas, e alguns desses temas a gente pesquisava um pouquinho a mais, por isso que foram 10 meses. Aí depois desses 10 meses, eu passei 2 meses só complementando as pesquisas e transformando esses relatórios de pesquisa que tinham sido produzidos por cada pesquisador em narrativas únicas, para a gente ter uma narrativa só, né? Porque cada pessoa tem a própria voz, enfim, alguns critérios também que eu precisava estabelecer ali para depois transformar o projeto no que ele viria a ser. E aí, depois desse período de 12 meses no total de pesquisa, a gente fez novas reuniões para decidir como seriam os episódios do podcast. Por exemplo, dentro de educação, a gente tinha uma pesquisa ampla de educação, do que seria um olhar afrocentrado sobre a história da educação no Brasil. Então, dentro de educação, como a gente transforma isso num podcast que seja interessante e que não fique parecendo, com todo o respeito, um documentário da BBC, que eles são muito incríveis, mas se eu fizer uma coisa igual ao documentário da BBC, eu não vou chegar a tanta gente quanto querido está chegando, porque eu preciso envolver as pessoas, fazer com que elas queiram ouvir tudo com muita responsabilidade e rigor jornalístico e historiográfico, né? A gente nunca dobra a realidade em prol da narrativa. A narrativa que precisa seguir a realidade, enfim, rigor jornalístico e historiográfico, que são 2 bases, são 2 questões basilares mesmo, né, do projeto Quirino. E aí, nessas reuniões, a gente decidiu o que perseguir. Então, por exemplo, é por isso que o episódio de educação se passa no Maranhão, que cumpre também com um objetivo nosso desde o início, que era a diversidade geográfica, né, para a gente não cair nesse risco de ficar só no Sudeste, e quando se fala de estudos de escravidão, fica-se muito no Sudeste e na Bahia, né? Pensa-se no Nordeste, mas acaba ficando só na Bahia. Então, aí foi que a gente foi escolhendo. Então, é por isso que, por exemplo, o episódio de trabalho é especificamente sobre trabalho doméstico e especificamente sobre Dona Laudelina de Campos Melo e a história da PEC das domésticas. Foram decisões que a gente tomou até antes de partir para a gravação do podcast, já pensando em como fazer esse produto ser um produto que fosse circular, que fosse chegar ao maior número de pessoas. A gente não queria ficar dentro da bolha. E, infelizmente, a gente alcançou isso. A gente está muito próximo de bater 1 milhão de downloads, que é algo muito grande para um podcast jornalístico no sentido estrito mesmo da palavra, de rigor jornalístico, de ética jornalística, de modo de fazer jornalístico, historiográfico e um podcast sobre temática étnico-racial, num país que não consome esse tipo de produto. Consome, né? Está mostrando que consome, mas que esse tipo de produto tem que fazer um esforço danado para conseguir fazer sucesso e furar a bolha. Enfim, qualquer coisa com muito menos qualidade que não seja sobre essa temática consegue números muito maiores, sempre. Você falou agora há pouco sobre envolvimento, né, que é um desejo aí de vocês para alcançar o público. Uma marca dos episódios, ouvindo, é esse pulo temporal, né, você explicar o passado, contar a história do século XIX, século XX, e também aproximar o público para um paralelo contemporâneo. Você acha que essa estratégia, ela contribui para esse envolvimento do público? A questão do vai e vem, para a gente, foi muito importante. Ela corrobora com o envolvimento por causa do seguinte também. As pessoas gostam de consumir conteúdos de história. Em geral, elas gostam. Assim, conteúdos de história são, né, conteúdos que fazem sucesso. Né? A gente gosta de ver, enquanto sociedade, assim, gosta de ver filmes biográficos de pessoas e tal. Mas tem um cuidado ali no meio. Quer dizer, foi uma estratégia nossa de evitar que, embora as pessoas gostem de consumir esse conteúdo, pudesse haver algum sentimento de distanciamento ou desinteresse pelo fato de a gente estar tratando de coisas mais velhas que não são o conteúdo de história que geralmente as pessoas consomem, assim, sabe? Tipo,
Conteúdo de história que as pessoas gostam, em geral, é uma coisa mais épica, ou umas biografias muito impressionantes, muito incríveis. E no caso do Brasil, o conteúdo de história que é consumido, e é consumido porque a indústria audiovisual, ela, nos últimos anos começou a melhorar, mas majoritariamente antes disso ela só produzia, era do homem branco, herói, fazendo qualquer coisa e tal, enfim. Inclusive com muitas irrealidades, né, com coisas que não faziam parte da biografia das pessoas, mas que foram adaptadas aí para a criação de mitos e tudo mais. Então, para criar mais proximidade, uma preocupação nossa muito grande era trazer o presente sempre. Não só para isso, mas também para mostrar para as pessoas que boa parte dessas escolhas que foram feitas no passado, elas reverberam até hoje. É o fato de que as elites brasileiras reiteradamente faziam a escolha por manter a escravidão, mesmo num cenário em que no mundo já não havia mais escravidão, mesmo num cenário em que pelo mundo estavam proibindo o tráfico, depois fazendo a própria abolição, mas as elites brasileiras não largavam o osso. Num cenário em que a gente era vergonha mundial, um país passando vergonha perante o mundo, porque não largava o osso da escravidão. Essas escolhas feitas por essas pessoas brancas ricas dessa época são o que explica hoje que haja tantas pessoas em relação de pobreza no Brasil, em situação de pobreza no Brasil, e que explica por que os descendentes dessas pessoas aí até hoje não precisam trabalhar nem produzir nada de importante para a sociedade e já nascem com não sei quantos apartamentos para alugar, dono de não sei quantas coisas, enfim, gente que não entrega nada em troca para o país, mas que intelectualmente principalmente, mas em termos de trabalho também, né, questão laboral, física, também não entregam nada para o país, mas já nada assim com tudo posto. Assim, e isso é explicado por essas coisas lá do passado, a gente encontra explicação para boa parte dessas coisas lá. Então partiu dessas duas ideias, assim, essa conexão entre passado e presente, tanto para criar uma proximidade com o ouvinte, para ele perceber que não é um podcast sobre o passado, é um podcast sobre o presente, quanto também por essa questão ideológica, e não só ideológica, mas factual, né, jornalística, assim, de mostrar que as coisas não são assim por acaso, né? O Brasil não é racista por acaso e as pessoas negras não ocupam a base dos indicadores socioeconômicos do Brasil por acaso. Elas ocupam por escolha que foram feitas por elite, né, pela elite branca. Né? Mas você acha que, de alguma forma, a gente está amadurecendo para essas questões? Eu te pergunto isso porque a questão antirracista ela vem sendo trazida para o centro do debate com mais força, com mais frequência nos últimos anos, né? Então, a gente está amadurecendo graças a uma das coisas mais importantes que já aconteceram na história do Brasil, que é a política de ação afirmativa. Então, a gente tem o acesso de pessoas cujo acesso antes era impedido, a gente tem, graças às políticas de ação afirmativa, graças às leis de cotas, a gente tem o acesso dessas pessoas à universidade. O que a gente ganha com isso é que a produção intelectual brasileira está muito melhor, muito mais complexa. A gente tem acesso a um mundo de saberes que antes era impossibilitado, porque só era permitido chegar à academia os filhos dessa elite que vem lá do século passado, essa mesma elite que tomou essas escolhas, só os filhos dela que podiam chegar à universidade. Então, realmente, você tem um limite para a produção intelectual até dessas pessoas, né? E aí, agora, a gente está tendo mais discussão porque tem um acesso muito maior das pessoas à academia. E lembrar também, quando a gente fala de políticas de ação afirmativa, que elas são resultado da luta dos movimentos negros, e graças a essas lutas dos movimentos negros, que pessoas brancas pobres, pessoas brancas que estudaram a vida inteira em escola pública, têm vaga hoje na universidade. É graças às lutas dos movimentos negros, que nunca quiseram separar. Quem quer separar até hoje, né, vai numa escola branca de elite do Brasil e vê quem que não aceita crianças negras. Pessoas negras no Brasil nunca quiseram separar. E isso continua, né? E é graças à luta dos movimentos negros que pessoas com deficiência têm vaga garantida na faculdade também, né? Então, lembremos disso. Então, por causa disso, há uma discussão maior. Mas tem um outro lado também que é super importante lembrar, que os casos de racismo, eles estão sendo mais e mais noticiados, mais e mais registrados. Isso tem tanto o lado do registro audiovisual está facilitado pelo acesso das pessoas mais a dispositivos que filmam, que fazem transmissões, mas ao fato também da quantidade de gente. O racismo brasileiro ele sempre existiu, e ele sempre foi muito cruel, e ele nunca foi mais brando do que em outros países como os Estados Unidos ou a África do Sul. Ele sempre existiu e sempre foi muito cruel. Mas ele se dava muito no ambiente privado. O
o racismo brasileiro ele se dá muito nas salas, enfim, nos consultórios, nos escritórios e tal. Com a eleição de uma pessoa abertamente racista em 2018, abertamente racista, esses racistas brasileiros que faziam tudo no privado se sentiram autorizados a explicitar todo o seu racismo, e aí isso está acontecendo também nos últimos anos. Agora, Luiz, tem uma pergunta aqui que eu gostaria de falar, que é do José Maurício. Eu acho que eu vou falar sobre ela agora mesmo. Tá. A gente está falando de produção acadêmica, então tem duas perguntas relacionadas a esse assunto. Primeiro do Zé Maurício, que ele pergunta se dentro aí do projeto Querino, né, do trabalho de pesquisa que vocês fizeram nos últimos anos, ele queria saber qual foi o diálogo com os estudos acadêmicos, principalmente com os historiográficos. E aí depois a gente vai para outra. Tá. Então, José Maurício, foi total o diálogo, toda entrevista eu falo isso, eu não sou jornalista, quer dizer, eu não sou jornalista, eu sou jornalista, não sou historiador, e a gente no Projeto Quirino, a gente bebe dessa produção intelectual, que foi feita não só para historiadores, mas também sociólogos, antropólogos, pesquisadores de outras áreas também, enfim. E algo, além deles, eles não só dão base para esse trabalho, como a gente faz questão de citá-los, né? Existe um limite quando você está fazendo um podcast com essas preocupações nossas de chegar às pessoas, né? A gente quer chegar às pessoas. Então, não dá para seguir exatamente o formato, por exemplo, de um artigo acadêmico, que você coloca ipsis literis todas as referências em cada ponto em que há referência. A gente sempre ficava num balanço entre como citar e ser justo a informação e, ao mesmo tempo, como não transformar num artigo acadêmico auditivo, cheio de referências e que logo não seria ouvido por tanta gente quanto ele está sendo ouvido. Então, o critério que a gente estabeleceu foi, quando era algo muito central e que estava muito ligado a uma revelação, por exemplo, de um historiador, de um pesquisador e tal, a gente sempre citava na minha voz. Então, tem muitas citações ao longo do Projeto Quirino. Muitas. A gente cita nominalmente. Isso aqui está numa pesquisa do historiador tal e tal e tal. Isso aqui foi revelado pelo historiador tal e tal e tal. Fora isso, no site do Projeto Quirino, na página de cada episódio, além da transcrição na íntegra dos episódios para deficientes auditivos, para que eles também possam consumir o conteúdo, tem todas as referências bibliográficas a que a gente recorreu. E todas com o devido link também, que enfim, além do nome e autor e tal, e ano de publicação, essas coisas, tem um link para facilitar também. Então, se a pessoa quiser ler o PDF do artigo tal, ela já clica lá e vai, está tudo no nosso site, projetoquirino.com.br. Recomendo a vocês, quem tiver interesse em ver, tá tudo lá, mas é um diálogo total, assim, e enfim, muitos desses historiadores mandaram mensagem também depois para a gente, assim, agradecendo uma coisa básica, né, que é citar crédito, isso não é nada demais, assim, mas algo que nos deixa muito feliz também é que o Projeto Quirino, apesar de todo esse sucesso que ele está tendo, e que dá para chamar ele de um sucesso de audiência mesmo, não houve um questionamento sequer à informação, assim, sabe? Não teve nenhum. De uma pessoa falar tal informação está errada, tal informação, por mais que a gente seja muito incisivo, a gente faz afirmações bem fortes, assim, sabe? Tipo, e não há questionamento, porque está tudo embasado nessa produção historiográfica e a gente mostra a fonte, assim, e é uma informação também que já estava pacificada, sabe? De coisas que já estavam pacificadas mesmo no meio acadêmico, assim. Mas o diálogo é esse, assim, um diálogo constante, um diálogo de muita reverência e de referência. Uma outra forma, naturalmente, de citar o trabalho desses historiadores é que muitos deles dão entrevista, né? Tipo, o podcast, eu sou apresentador, mas ele é todo entremeado por entrevistas. E aí os entrevistadores são, a ampla maioria, pesquisadores, historiadores e tal, e aí eles entram não só com a informação do conteúdo de suas pesquisas, mas com as próprias vozes, apresentando seus argumentos, suas ideias, por meio das suas próprias palavras. Tiago, eu vou pular uma pergunta, porque eu acho que depois eu volto para a pergunta do Wellington, mas a Adriana, nossa editora aqui da revista, fez uma pergunta se você tem notícias, se os episódios do Projeto Quirino têm sido usados em atividade em sala de aula. Tem, muito. Logo na primeira semana, teve um professor de Manaus que mandou já, que ele colocou os alunos dele do segundo ano, acho, do ensino médio,
ou do primeiro ano, para escutar o primeiro episódio e propôs para eles uma atividade de história em quadrinho a partir. Aí depois ele me mandou, eu até postei nas minhas redes sociais. Mas como ele, vários, assim, vários, muito professor usando sala de aula. Eu reconheço que o formato não é o ideal, né? Você parar para pensar, criança e adolescente, como alguém vai escutar, como algum deles vai escutar 52, 53 minutos de um podcast, é chato mesmo, né? Mas o que eu tenho sugerido, porque eu já tive algumas reuniões, algumas conversas com professores ou alunos de graduação que vão se tornar professores, alunos de licenciatura, né? Eu falo para eles, sugiro usar trechinhos. Tipo assim, usa um trecho do episódio sobre música para falar alguma coisa que você quer falar, ou usa um trecho do episódio 2 que trata bastante da lei de 1831 para falar sobre a lei para inglês ver. Eu acho que assim funciona mais e é mais fácil de captar atenção. Mas é um foco nosso muito, muito forte para o ano que vem e para o que virá depois, adaptar o projeto para a sala de aula. Como fazer isso? É uma preocupação constante nossa. O Quirino vai virar livro, né? Vai fazer parte do livro também. Eu penso, visualizo tanto o professor como o aluno no texto, vai fazer parte dessa redação, embora não vá ser feito como um livro didático, mas um livro que possa ser usado em sala de aula, se o professor quiser, mas além do livro também a gente pensa como transformar esse conteúdo em projeto educacional. E aí, da mesma forma como a gente fez com o podcast, né, de buscar historiadores para falar e tal, no projeto educacional vai ser da mesma forma. Assim, eu dou aula para cursos técnicos, né, que é essa coisa de formação de roteiro de podcast, ou ensinar as pessoas a fazerem podcast, ou uma pós-graduação de especialização em jornalismo e tal. Mas eu não tenho experiência com sala de aula e nem não teria como ajudar com esse olhar específico, então a gente vai procurar pessoas nessa área também para nos ajudar para conseguir o melhor material possível. Certo. Ainda falando em educação, em produção acadêmica, a gente tem uma pergunta do Wellington. Ele diz o seguinte: Tiago, tenho trabalhado no meu mestrado a discussão do epistemicídio dentro da academia. Como você acha que a academia pode aproveitar dessa forma ancestral de contar histórias para a divulgação científica? Muito legal. Bom, eu acho que a academia já tem aproveitado, né, Wellington? Eu acho que principalmente a partir também das políticas de ação afirmativa e de tantos e tantos mestres e doutores que têm sido formados, ou também na graduação, né? Eu já vejo muito essa produção, assim, até como alguém que consome esse conteúdo em termos de pesquisa para produzir o Quirino, eu via muito, muito assim, né? Não só essa forma clássica estabelecida que a academia considerava como a única fonte de conteúdo possível assim para a produção de novos conteúdos, de novos conhecimentos, mas também de informações que fugiam a isso, né? A própria história oral, né? Um campo disso e tal, e que eu gosto muito. Até o meu, curiosamente ou não, o meu TCC, apesar de ter sido de uma faculdade de jornalismo, foi em história oral. É um trabalho todo de história oral. E a história oral isso, né? Ela considera a forma ancestral de contar a história, né? Então eu acho que é um caminho que já tem sido feito, assim. Eu acho que é um caminho sem volta também, porque a gente está ocupando a gente enquanto pessoas negras chegando às faculdades, e não só pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas brancas pobres e pessoas com deficiência, a gente ocupando esse espaço está trazendo essas novas formas de pensar, e é um caminho sem volta. Assim. Não dá mais para voltar, por mais que tenha havido nos últimos anos tanta destruição das nossas universidades e tentativas de destruição da produção de conhecimento, mas a gente, uma vez que abriu essas portas, não vai deixar as portas fechar de novo. Acho que isso tem a ver com a minha próxima pergunta também, acho que você já meio que respondeu. Na divulgação do Querino, você defende que o público vai ter acesso a uma história que ele talvez ainda não ouviu, não leu, não viu, uma história que a escola não ensinou, né? Você já falou agora sobre a educação. Você acha que os outros agentes de formação sociais também, como as instituições educativas, a igreja, a mídia, a família, ainda reproduzem apenas uma visão histórica, uma única lente para contar a história dita oficial? E se sim, qual seria o caminho, como o seu projeto, por exemplo, que é um desses caminhos, mas quais seriam outros caminhos também para a gente conseguir, enquanto país, olhar para o nosso passado e entender o nosso presente a partir de outras perspectivas?
De forma geral, o Brasil ainda fica muito preso, né, nessa versão oficial da história, que é uma versão majoritariamente branca, majoritariamente europeia, e que é uma versão capenga, né? É capenga, porque essa versão aí dos heróis brancos, militares, ela não explica o Brasil de hoje. Você olha para o Brasil hoje, olha para essa história, você não consegue entender como é que, mas espera, como que esse país é assim se enfim, é uma versão que não explica. Então, o Projeto Quirino é uma versão, não é a, né? É uma versão mais completa e mais complexa dessa história. E aí eu acho que a forma da gente. E é uma que não é inédita também, né? Tipo, que, por exemplo, o próprio nome. Porque a gente não está inventando a roda com o Projeto Quirino, né? O próprio nome do projeto é em referência e reverência a um intelectual que já fazia isso no fim do século XIX e no começo do século XX, que é o Manuel Quirino, Manuel Raimundo Quirino. É um homem negro que nasce livre, ainda no período da escravidão, em 1851, na Bahia, como uma exceção da exceção, não só para as pessoas negras, mas naquele período do Brasil, ele consegue estudar, se torna professor, se torna abolicionista, desenhista, artista, estudioso. E aí ele, em 1918, publica um livro reivindicando o protagonismo das pessoas africanas e afrodescendentes na formação do Brasil. Então ele já fazia isso em 1918, é um livro excelente, inclusive para ler hoje, assim, uma leitura gostosa e, enfim, muito embasado com um pensamento que hoje em dia ainda pode ser considerado disruptivo, sabe, ou inovador, assim. Então mas isso é porque majoritariamente ainda se conta essa versão capenga da nossa história. E aí para mudar esse quadro, o interessante é que a gente possa consumir enquanto sociedade cada vez mais conteúdos que fogem dessa narrativa oficial, que é uma narrativa incompleta. E aí, obviamente, não só o Quirino, porque o Quirino é só uma delas, mas tem muitas outras, né, que estão sendo produzidos há muito tempo, mesmo antes das políticas de ação afirmativa, por exemplo, enfim, Lélia Gonzalez, Abdias Nascimento, Januário Garcia e tantos outros, assim, historiadores, né, que estavam produzindo já isso também há bastante tempo, mas que, sobretudo, depois das políticas de ação afirmativa, esse conteúdo está em profusão, assim. Então, tem onde buscar. E conteúdo bem feito, né, sempre com rigor historiográfico, rigor de pesquisa e tal. Então, tem onde buscar. E esse é o caminho, assim, buscar essas formas diferentes, né, novas, embora não sejam tão novas assim, mas diferentes de contar a nossa história e que existem em grande número e com rigor, né, que é importante também. Mas o podcast, pegando a pergunta do Paco aqui no chat, você acha que o podcast é uma nova forma de mobilização política ou esse papel, o rádio já cumpria antes? Enfim, o que você acha? Não é novo, né? Nada é uma. Assim, é novo nessa formatação, nesse formato. Aí sempre vai ser novo, né? Assim como, sei lá, a série do streaming é uma nova forma de fazer novela, de fazer séries para TV, que ficaram tão famosas nos Estados Unidos lá dos anos 80, não sei o quê. Nesse sentido é novo, mas ao mesmo tempo não é tanto, sabe? A gente está reeditando uma comunicação pela oralidade mesmo, assim, contar histórias pela oralidade, que é das coisas mais antigas da humanidade, né? De todos os povos, né? Sei lá, desde que as pessoas estabeleceram fala, deviam estar contando histórias já, né? Então não vejo muito como novo, assim. Eu acho que é uma continuação, assim, e pode ser usada para esse fim, né? De mobilização política para além da questão cultural, e é usada, né? E, de novo, o Projeto Quirino também não inventa a roda em relação a isso, a gente faz o que outros podcasts já fizeram também e tal, e que há outros projetos no Brasil, inclusive com esse viés afrocentrado, que fazem isso muito bem, como, por exemplo, História Preta, que é um podcast que eu recomendo muito também, que é feito também por um Tiago, mas é outro Tiago, que chama Tiago André, a quem quiser conhecer, é um podcast bem legal. Essa seria a minha próxima pergunta sobre indicações de podcasts, mas acho que o Marcos tem uma pergunta para fazer. Você falou agora sobre jovens, crianças, tal, me veio uma mudança, não sei se eu posso chamar assim, você me corrige, na representação midiática
do povo negro em filmes, né, no cinema, na televisão, no teatro. E tem um episódio do Quirino, se eu não me engano, 5 ou 6, que fala sobre arte especificamente. Eu até vou usar um trecho aqui que você fala, entre aspas, não haveria música brasileira não fosse a negritude e o talento africano e dos povos originários, né? Eu queria que você comentasse isso que eu falei, se você acha que essa mudança de perspectiva, né, o herói negro, a princesa negra, se esse tipo de inclusão, né, de inserção, se de alguma forma impacta numa mudança social. Não, total. Primeiro que assim, esse tipo de mudança é urgente, se faz necessário, não como um favor, né? Mas como uma realidade, assim, sabe? Tipo, não faz o menor sentido ficar num país majoritariamente. E esses exemplos existem, assim, por exemplo, as pessoas. O Brasil é um país majoritariamente afrodescendente, né? Majoritariamente negro. Mais da metade da população é negra. Mas entre essas pessoas, muitas não se consideram negras, né? E aí a gente tem que entender isso com muita gentileza, porque o Brasil é um país que comunica por todos os lados que não é bom você ser uma pessoa negra. E se você é uma pessoa negra de pele clara, que você não deve se considerar negro, você deve se considerar uma pessoa branca. Embora, quando você for receber o seu salário ali, o seu salário vai ser menor do que a pessoa branca. Quando a gente vai olhar os indicadores socioeconômicos, as pessoas de pele parda recebem um salário que está muito próximo das pessoas pretas, e as duas estão a anos-luz de distância das pessoas brancas. Qualquer pesquisa sobre salário no Brasil indica isso. Só que aí essa pessoa, quando ela está na escola, a forma como, por exemplo, se ensina sobre pessoas negras que existiam no Brasil no período do Império e no período da colônia. A pessoa negra só aparece de uma forma, como escravizado no tronco. Ignora-se que mesmo escravizada, aquela pessoa podia estar resistindo, por exemplo, formando um quilombo, ou resistindo, professando a própria fé, ainda que aquilo fosse proibido, resistindo, formando família, ainda que havia todo um sistema que impedia que ela fizesse isso, resistindo, aprendendo a ler, ensinando outras pessoas para ler, resistindo até mesmo matando o Senhor, como havia. Ignora-se que poderia haver e havia uma existência negra no Brasil no período em que a escravidão era possível, de forma livre também. Então, no período da escravidão, a gente tem a maior, a mais incrível das biografias brasileiras e uma das mais incríveis no mundo, que é a do Luiz Gama. Um sujeito que nasce ainda quando a escravidão era permitida legalmente, ele é escravizado de forma ilegal, porque ele nasceu livre, ele consegue aprender a ler e liberta a si mesmo, e depois que ele faz isso, ele começa a trabalhar como jornalista, denunciando a ilegalidade de pessoas que eram escravizadas de forma ilegal, e ele vai para os tribunais atuar como advogado, e ele consegue a libertação de centenas de pessoas que estavam sendo escravizadas ilegalmente. A gente não aprende isso na escola. Então, enfim, a gente é negado dos nossos exemplos que existem de pessoas negras tendo sucesso e tendo vivência nas mais diversas áreas, como escritor, como médico, como cientista. Vai pensar no Juliano Moreira, como o maior escritor do Brasil. O maior escritor brasileiro era um homem negro, e isso é negado da gente. E na produção audiovisual você vai ver a mesma coisa. Assim. Então, é como se só existissem médicos negros no Brasil, embora eles sejam maioria, porque é uma profissão altamente elitizada, o acesso ao estudo disso ainda é impedido, na maior parte das vezes, das pessoas negras, mas precisa se retratar a realidade, assim, e essa retratação tem que estar, inclusive, nessas coisas da representatividade, assim, de comercial, de filme, de protagonismo em novela. Olha, o Brasil é um país majoritariamente negro, e a gente ainda conta nos dedos as protagonistas negras de novela. Olha que doideira. Isso é. Que país é esse que só tem protagonistas brancas, mas quando você coloca o pé na rua, você vê uma população majoritariamente negra? Dependendo do lugar onde você mora, né? Claro, né? Porque o Brasil não existiu leis de apartheid, mas você olha os bairros das grandes cidades brasileiras, eles são muito bem divididos. Bairros brancos e bairros negros. Tiago, estamos chegando ao fim. Eu tenho mais duas perguntas aqui. Você falou agora sobre essas figuras históricas, né, invisibilizadas. Eu fiquei pensando sobre personagens. Quando a gente acompanha os episódios, tanto do Quirino quanto dos outros projetos
que você conduz, dá para perceber que você não ouve apenas o historiador, o advogado, o especialista, mas você também dá voz para o oferante que foi preso injustamente, para o descendente de escravizado, para a quilombola da Ilha da Marambaia, por exemplo, enfim, para relato de trajetórias apagadas historicamente. Eh, Qual a importância que você acha de dar voz para histórias anônimas? Eu nunca uso a expressão dar voz, porque eu acho que Hum, nós jornalistas, viemos com esse vício da faculdade, que é de uma coisa muito dessa distância, do que eu sei que, obviamente, você não fez por mal, e na maioria das vezes as pessoas não fazem por mal. Mas a gente não dá voz a ninguém, né? As pessoas têm voz, só que a voz dessas pessoas é abafada, invisibilizada, a gente, no máximo, ajuda a pessoa a expor uma situação e tal, então nunca... isso é uma coisa de uma pretensão jornalística que explica muito porque a gente está tão afastado da sociedade e tal. Enfim, parte dessa crise democrática que a gente tem vem muito disso também. Embora não justifique, né, não justifique os ataques ao jornalismo jamais. Mas é uma importância... A história das pessoas não tidas como heroínas, das não grandes personalidades e tal, é a que mais me interessa, assim, porque essas pessoas são as mais interessantes, eu acho, assim, sabe? Porque o que explica, cara, que num país que por mais de 300 anos escravizou um grupo, e aí quando termina esse período que escraviza, o país, como o Estado, assim, posição de Estado mesmo, ele fala assim, ó, agora que não consigo mais, não posso mais escravizar vocês, vocês não me interessam mais, eu quero que vocês sejam eliminados. E é isso que acontece com lei, tá, gente? De novo aqui, ó. Pode parecer forte, pode parecer frase de efeito, mas isso tem um monte de exemplo do Estado brasileiro tomando essa posição oficialmente. Aí ele fala, eu não quero mais que vocês sobrevivam. Tem um representante do governo brasileiro que no começo do século passado fala que até o fim do século, por uma série de motivos que ele expõe, isso ele num congresso internacional, ele diz, até o fim do século, as pessoas negras não vão existir mais na nossa sociedade. Eles põem lá uma série de motivos, ele fala que um deles é pelo fato de que depois da escravidão elas estavam largadas à própria sorte, e elas iam acabar morrendo, o representante do governo brasileiro admitindo que estavam fazendo isso. E o outro motivo é que ele acreditava que pela raça branca ser superior, a miscigenação ia fazer com que em algum momento só restassem pessoas brancas. Aí o que explica que mesmo nesse país, mesmo nesse contexto, a gente hoje esteja vivo, seja mais da metade da população, esteja entrando nas faculdades graças a um esforço nosso, tenha garantido a criação do SUS, um sistema de saúde que atende a toda a população brasileira, independentemente de cor, gênero, raça. O que explica que a gente tenha feito tudo isso? São as nossas pessoas, as não famosas, as, entre aspas, entre muitas aspas, invisíveis, as, entre muitas aspas, anônimas, porque todo mundo tem nome. Então, eu me interesso muito, muito, muito por essas vozes, porque eu acho que são as vozes mais incríveis mesmo. Enfim, é meio que do jornalismo isso mesmo, né? A gente se fascina com as histórias e tem muita história incrível, né, por aí e tal. E aí é por isso que a gente gosta muito de contar, assim, para também o interesse nosso também de fazer com que as pessoas percebam mais o ouro que elas têm em casa, sabe? O ouro mesmo, para que a gente não fique só olhando para a grama do vizinho ou para nossas grandes referências. Embora entre as pessoas negras isso não é muito problema não, sabe? Porque qualquer pessoa negra que você for entrevistar, de qualquer área, por exemplo, uma mulher negra, pode ser doutora em física, pode ser uma cantora, pode ser uma escritora, você pergunta para ela quem é a sua principal referência. 9 entre cada 10 respostas é minha mãe e minha avó. Então as pessoas negras em geral valorizam os seus, assim, especialmente as mulheres negras. Mas essa é um olhar nosso assim também, de para quem por acaso não tiver esse olhar, de ajudar a ter esse olhar assim. Tiago, então antes da nossa última pergunta, eu queria ler o comentário do Alessandro, nosso colega, acho que você já está lendo aí, mas para todo mundo ouvir. O Alessandro diz: eu ouvi todos os episódios do Vidas Negras e do Projeto Querino. Tiago, seus podcasts foram muito importantes para eu entender toda essa dívida histórica que o Brasil tem para com o povo, para com o nosso povo preto. Uma frase que me marcou muito no último episódio do Querino foi: entre aspas, existe uma história do negro sem o Brasil, o que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Chorei. Muito bom. Essa é uma frase do Januário Garcia, né, histórico ativista dos movimentos negros, que nos deixou recentemente, e essa frase resume tudo, cara. O povo negro é um povo de história, o continente africano é
É um continente riquíssimo de história. É o berço da humanidade. A humanidade nasce no continente africano. De novo, ciência. Enfim, não estou falando nada. Vai olhar os estudos que existem sobre isso. E uma produção intelectual incrível. Várias das invenções que a gente usa até hoje, que são a base da sociedade até hoje, surgiram no continente africano. Mas o europeu, para justificar a escravidão, para justificar essa coisa obscena que eles estavam fazendo com o motivo único e exclusivo de ganhar dinheiro, começou a espalhar essa mentira de que era um povo bárbaro, um povo sem cultura. Então existe uma história do negro sem o Brasil. Existe uma história. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. Se não fosse a contribuição das pessoas negras e dos indígenas, não existiria isso aqui. Não existiria mesmo. Quem promoveu todo o trabalho foi o nosso povo, quem promoveu várias das contribuições intelectuais que mudaram a produção do Brasil de um monte de coisa foi o nosso povo, sem receber crédito. A gente cita alguns desses exemplos no Projeto Quirino. E até hoje, pessoas que não precisaram se esforçar uma vez na vida vivem por causa desse esforço dessas pessoas que foram escravizadas, que receberam, ou então depois da escravidão, receberam microsalários, o que continua no Brasil, né? Pessoas recebendo muito pouco por um trabalho enorme que desempenham e tudo mais. Tiago, então, como eu prometi para encerrar a última pergunta, acho que você já começou, você já adiantou lá no começo, né? Acho que a Daniela tem uma pergunta antes. Pode ser? Você abre o microfone, por favor, Dani, pode ser? Abro. Olá, boa tarde. Na verdade, não é uma pergunta, eu só não quero perder a oportunidade que eu estou na presença ainda aqui virtual. Eu não sei se isso vai acontecer de novo, Thiago. Então, eu quero aproveitar para te agradecer muito. Já maratonei o podcast 2 vezes, o Vozes Negras também, tudo que você fez. Eu fui atrás depois que eu conheci o Querino, então quero aproveitar essa oportunidade que a gente está se vendo aqui e que você ouça com a minha voz um agradecimento por esses projetos tão incríveis que você está botando no mundo. Valeu. Eu que agradeço, Daniela. Obrigado, obrigado. Fico muito honrado de você ter gostado, de ter ouvido 2 vezes. Muita gente ouviu 2 vezes. Isso é mó doideira. De vez em quando tem gente que fala que ouviu 3, teve gente que já falou que ouviu 4. É terrível chegar ao último capítulo. E eu só me conformei porque você disse que o projeto é muito maior e ainda virão outras coisas pela frente. Isso foi o que me fez não partir para a terceira. Para a terceira escuta. Falei, não, vai vir coisa por aí, então vamos aguardar. Vai vir, tá vindo, tá vindo. Vai valer, você vai ver. Muito obrigada, mais uma vez. É essa a última pergunta, então. Se já tem pesquisa rolando, se vai ter uma segunda temporada, quando isso vai acontecer e quais os outros projetos aí você tem em mente para o futuro? Então, vai virar livro. A gente está em fase de assinatura de contrato e está para anunciar o livro, como vai ser o livro, com quem vai ser o livro. Vai virar livro e aí o livro vai expandir o universo, né? Vai trazer um monte de informação que a gente queria ter colocado, mas não colocou por causa dessas escolhas mesmo, de que fosse um produto que é isso, sabe? Tipo, a Daniela ouviu 2 vezes e tanta gente está ouvindo 2 vezes porque dá assim, se a gente coloca coisa demais, ele fica insuportável, a pessoa não consegue ouvir uma vez. Então, a gente estava muito preocupado com isso, assim, como chegar às pessoas, como apesar de ser um projeto que trata de coisas sensíveis, né, e trata de dores, às vezes, embora isso seja uma preocupação nossa, a gente não trata da dor pela dor, não existe pornô de violência no Projeto Quirino, como existe em outras produções sobre o nosso povo, assim, em geral, produções que não são feitas pelo nosso povo, aí a gente vê pornô de violência. Mas no Quirino não tem. A dor, quando aparece, ela é justificada. E ela não aparece sozinha. A dor vai aparecer no episódio sobre trabalho doméstico, mas é um episódio sobre como as mulheres negras conseguiram que a profissão de trabalhadora doméstica finalmente fosse equiparada à das demais profissões em termos trabalhistas. Assim. Então, a dor aparece ali, mas é uma história de luta e de conquista, e enfim, de inspiração. Aí o Projeto Quirino vai ter a adaptação para livro, a gente já foi projeto escolar, assim, como transformar esse conteúdo para a escola é um foco nosso para os próximos anos, e a gente está sendo procurado também por produtoras para adaptar para conteúdo audiovisual. E essa é uma história uma conversa que ainda está bem incipiente, e que no início eu até resisti um pouco por pensar, mas será que como contar essa história de uma maneira diferente que no podcast, né, e tal, mas eu estou cada vez mais convencido de que, por exemplo, alcançar 1 milhão de downloads no podcast, que é algo que a gente deve alcançar na semana que vem,
é legal, mas não significa nem que 1 milhão de pessoas ouviram, né? Porque são vários episódios. Agora, com o audiovisual, você pode, com a TV, algo na TV, ou mesmo no streaming, você consegue alcançar muito mais, né? Então, eu comecei a pensar que essa ideia minha de ficar muito apegado ao conteúdo, de achar, não, essa história já foi contada, qualquer outra coisa em vídeo vai ficar um pouco repetitiva, mas eu percebi que isso é um pouco de um egoísmo, assim, eu acho também, sabe? Tem pessoas que não vão ouvir o podcast porque não ouvem podcast. E a gente quer chegar nelas também. Então, isso vai fazer parte também dos próximos anos, assim. Em termos de podcast, eu acho que está bem contado nesse formato, assim. Uma temporada com um episódio extra. Então, neste momento, não há qualquer vislumbre de uma segunda temporada. Não digo que nunca vai acontecer, porque vai que a gente, né, vê um olhar totalmente diferente que justifique uma segunda temporada, mas não é algo que está previsto por o momento. Maravilha. Dani, vai lá para a gente encerrar. Último, prometo, muito rápido. Thiago, você está em São Paulo? No Rio. No Rio. Tá, então vai ficar difícil. Eu ia te convidar para assistir uma estreia hoje no Sesc Vila Mariana, que eu acho que ia ser bem legal conversar com você depois do espetáculo. É um espetáculo que o Sesc está realizando, que fala sobre a Revolta dos Búzios. É inspirado, né, na Revolta dos Búzios, um trabalho muito, muito bacana e profundo também de pesquisa histórica e tal. Ia ser massa te convidar e depois conversar com você sobre. Mas se não dá hoje, tudo bem, a gente te manda o convite para uma data que seja conveniente para você. Tá, legal. Eu sou apaixonado pela história da Revolta dos Búzios, que também é chamada de Revolução dos Alfaiates, que também é chamada de Inconfidência Baiana. Se, por exemplo, uma dessas escolhas que a gente fez no Querino, o primeiro episódio começaria na Inconfidência Baiana. Só que quando eu terminei de escrever o roteiro, o episódio estava com 1h40. Aí eu precisava cortar, e infelizmente precisei cortar a Inconfidência Baiana. Mas é um assunto que a gente vai conseguir entrar no livro, enfim, nessas outras aplicações que vai acontecer. Mas é uma história fascinante, assim. Tô doido para ver esse espetáculo. Tiago, é isso. Depois leia os comentários, que tem vários outros elogios aí ao seu trabalho, tá? A gente conversou, então, hoje com o jornalista Tiago Rogério, idealizador do Projeto Querino, que bateu esse papo conosco sobre jornalismo, podcasts e a luta antirracista. Muito obrigado por sua participação, Tiago. Obrigado pelo convite. Deixar o convite para quem não conheceu o Projeto Querino ainda, são só 9 episódios, 8 episódios dentro da série e um episódio extra. Está tudo disponível lá no site, projetoquerino.com.br. Quem não é de aplicativo, quem não tem aplicativo instalado, pode ouvir direto pelo site que tem o player ali. Tudo gratuito, as transcrições também para quem é deficiente auditivo. Então, deixar esse convite. Assim, ainda que você não concorde com nada que eu falei, talvez a narrativa te convença, assim, talvez a forma te puxe. Assim. Então, eu peço a quem puder dar uma chance, que talvez goste. Maravilha, obrigado.